Oi, gente, tudo bem? Ai, tô com frio. Boa noite, pessoas. Oi, Angela, tudo bem? Boa noite para quem tá entrando. Oi, Emily. Nossa, que branca que eu tô. Oi, Luma. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem também. No frio? Oi? No frio? Tá tudo bem com esse Oi. frio por aí? Ui, Nossa, eu tô até com um cachecolzinho aqui, uma lentinha. Você aí de alcinha, coisa boa. sempre. Nunca você vai me ver de diferente disso. Recife Ai, não que permite. inveja. Oi? Recife não permite que eu fique diferente disso em casa. Ai, que delícia. E aí, como que você tá? Tudo bem. Fico Bem? honrada, agradecida novamente de dividir esse espaço com você. Ah, Até coisa boa. falei lá no meu Instagram no Stories, né, que a gente se conheceu pessoalmente no retiro para a formação de instrutora de Mindful Eating, mas a gente já sabia quem era a outra, já seguia, assim, hoje a gente É, permite isso, né? A gente às vezes fica até amiga da pessoa só virtual. aham, E a gente, por ter, assim, por dividir, né, esse espaço, sim. assim, é muito legal para mim, porque de verdade, assim, não é rasgação de seda porque eu tô com você, mas era um profissional que eu já admirava, então foi muito legal a gente se conhecer e poder trocar, né? E eu fico Uhum, super feliz de dividir esse espaço contigo. sim. Ai, que bom que você aceitou o convite. É, acho que a gente se conheceu no retiro e daí depois a gente se encontrou no congresso, né? Não foi? Sim, foi, verdade. Que Também. até que não demorou muito, né? Foi em junho, ali, julho. Eu, Final do ano, foi e o mesmo. congresso em setembro, eu acho, se eu não me engano. Eu ia Ah, te mas. dizer, fixar aqui, não sei se o meu fixa ou se só tu que me convida, se é live, só o tema, comer emocional. Ah, tá. É, pode ser. Uhum. Você consegue fixar? Não sei, eu tava colocando aqui, eu falei, eu ia te perguntar se tu sabia, se eu posso ou só tu. Tenta aí, Como senão eu lidar? coloco aqui. Boa noite, gente, para todo mundo que tá entrando. Ah, deixa eu É, ver. não, Não, mas eu tem que ser consigo. Você você. escreveu, daí eu consigo fixar. Fixei já. Pronto, fixou. Tchau. Boa. Eu botei Boa como lidar. noite. Oi? Engoli umas palavras aí que eu botei, como lidar o seu. Todo mundo Tem entende. problema. Tem problema. Bom, Então, gente, mais uma vez aqui nesta live falando sobre comer emocional, né? E a ideia é a gente falar um pouco sobre os tipos, né, Luma, que a gente pensou, né, em falar. Deixa eu ver aqui. Como que você normalmente vai conduzindo, assim? O que você costuma falar para as pessoas sobre o comer emocional? primeiro eu gosto de explicar assim o que é comer emocional, né? Já começa daí, porque a gente fala, algumas pessoas falam fome emocional, né? Assim eu digo na nossa na profissão e assim, Uhum, na saúde de forma geral. Então, algumas pessoas vão trazer fome emocional, outras pessoas vão trazer comer emocional. E eu uhum, acredito que basicamente, não sei se fica melhor assim ou se é luz demais. Acho que assim. O comer emocional, que seria essa fome emocional, né? uhum, Basicamente, acho que uma das coisas que a gente precisa saber é, não é fome física, não é fome no estômago. uhum, A barriga não uhum, está vazia, certo? Acho que o ponto um uhum, que eu trago é não ter fome no estômago, né? uhum, Mas muitas pessoas trazem esse questionamento do comer emocional muito como algo sempre negativo, né? Tipo assim, a gente só deve uhum, comer quando tá com fome física. De forma geral, sim, no nosso dia a dia, sim. Mas quando a gente olha para um comer emocional, se a gente pensa que ele é um comer digamos assim, em resposta a emoções, uhum,
eu tô sempre com alguma emoção comigo, certo? Uhum, Então, eita, Nai, tá em slow motion aqui uhum. pra mim. Será que eu tô travada? Porque pra mim tá normal, mas eu não sei se todo mundo. Então, para mim, teve umas partes que deram Será que. uma quebrada, mas eu tô te ouvindo super bem. Ah, foi, eu dei uma travada. Ah, tá bom. Foi. Não, tá, tá. Então, então acho que é importante ver se tem fome física, né? Então, se não tem fome física, o que é essa fome? Então, se a gente olha Uhum. para falar de emoção, sentimento, geralmente a gente está com alguma emoção assim, existe grande probabilidade de a gente estar com alguma emoção no corpo. Nossa, Você não sim. é tão fera nisso, tão treinado para perceber qual é a emoção, né? Uhum. Então, uma coisa que eu gosto muito, não sei se tu trabalha, né, mas eu gosto de usar, é a roda dos sentimentos, você joga no Google, não sei se tu conhece dela, né? Eu jogo assim, roda de sentimentos, às vezes eu mando para as pessoas, só para a pessoa às vezes ter uma ideia da quantidade de De emoções, sentimentos emoções. que podem Aham. existir, como a gente nomear. Porque geralmente a gente nomeia tudo muito no tristeza, ansiedade, Ansiedade. raiva, Aham. Aham. não Eu sai acho que o muito, clássico é a assim, ansiedade, né? Hoje em dia é tipo, tudo tudo é eu tô ansiedade. ansiosa. Tudo eu tô ansiosa, É, né? é. Hum. Então, a gente sair um pouco dessa, entender primeiro, né, identificar essa emoção. Mas se a gente pensar que o comer emocional é em resposta a alguma emoção, pode ser que quase todos os dias eu tenha comer emocionais. Não Uhum. necessariamente ele vai ser disfuncional. Né? A gente tem Uhum. que olhar para ver, está sendo disfuncional ou não. Porque eu Uhum. posso ter, inclusive, um comer emocional junto com o físico. Eu até no início falei, Uhum. só emocional é não ter buraco, assim, não tá vazio no Sinal estômago, físico ali. né? Aham. Mas eu posso comer em resposta a uma emoção com a fome física junto. Então eu só vou escolher o que eu vou comer para me dar essa coisa que talvez eu queira. A gente tem uma relação aí com comer emocional do que a comida acaba trazendo. Uhum. Sabe? Não sei se você concorda comigo assim. Então, às vezes, aí, quando a gente vai para outro caminho que seria mais danoso, né? Que a gente tem mais cuidado, seria assim: o que é que eu estou buscando exclusivamente na comida? Então, eu não tenho fome, eu como para anestesiar, para me livrar. Uhum. Aí, a gente pode destrinchar mais, né? Você pode dizer assim: o Sim. que é que tu concorda comigo nisso? Não, concordo. Eu acho que é muito porquê, né? O porquê disso, o que que esse comer tá servindo ali, né? Porque não é para matar a fome física, como você falou, né? Não é uma fome de estômago, né? Então, às vezes a gente sabe que tem que o comer emocional muitas vezes entra para distrair, para entorpecer, às vezes, né, Luma? Para confortar, para fazer companhia, né? Sim. É, que mais? Eu acho que para aconchego, assim, A conchego. para tipo assim, Uhum, eu preciso ser abraçado. Eu acho que assim, nesse momento, né, que a gente está vivendo ainda, eu sei que tem lugares que estão um pouco melhores, outros ainda não. uhum, E dependendo da cidade, assim, eu sinto que é muito de cada um, porque eu vejo aqui em Recife que algumas pessoas simplesmente voltaram como se não existisse corona mais, sabe? Não uhum, é o que eu tenho feito. Então, para mim, eu ainda continuo na mesma lógica de funcionamento. Para mim, tá tudo uhum, igual. Apesar de, para o governo, as coisas estarem liberadas, sabe? Então vai muito uhum. assim dessa coisa pessoal. Mas eu acho assim que a gente está no momento, de qualquer forma, quem voltou, é difícil que você esteja aí abraçando e beijando todo mundo, né? Sim, Mesmo sim. que você tenha voltado a sair, a fazer suas coisas, você está de máscara, você não está abraçando todo mundo, certo? Uhum, uhum, Então, essa, essa falta desse carinho, desse abraço, de um uhum. pouco de colo, né? Dessa Sim, proximidade, eu vou buscar esse aconchego na comida, né? sim, sim. Eu acho que agora, se falando aí em tempos de quarentena, também tem uma coisa de. As pessoas estão sentindo muita falta da socialização, né, Luma? E às vezes a comida ela vem para isso também, né? Para ser às vezes só uma fonte de prazer, num momento onde a gente não está tendo outras fontes de prazer, assim, né?
E eu acho que para algumas pessoas que talvez isso já acontecia, pode ter potencializado agora no período da quarentena, né? Mas eu acho uma coisa que é importante a gente falar aqui a gente está trazendo aspectos talvez mais disfuncionais, né? Mas que o comer emocional, ele é algo normal, ele pode ser normal, ele é humano, né? Eu acho muito importante a Sim, gente normalizar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas, normalizar. É. né? Eu acho que às vezes as pessoas elas se sentem culpadas por comer emocionalmente, assim, né? Até hoje eu atendi uma moça que ela falou que era como se ela fosse fraca, entendeu? Porque ela deveria estar vencendo aquela emoção, entendeu? Porque ela tá sendo levada assim pela emoção. E eu fiquei bastante surpresa, porque eu jamais pensaria daquele jeito, entendeu? Eu jamais até acharia que alguém ia se sentir mal por esse aspecto mesmo, sabe? Uhum. É, uma coisa que acho que, vou fazer, acho que é Marine, acho que é Marine, né? O nome Eu acho dessa. que é Marineusa, Ah, né? Marineusa, tá. Isso, Marineusa Eu Soledade, isso. sobrenome junto, Marineusa, tá. Uhum. Marineusa, eu vou primeiro, antes de te responder essa pergunta, eu vou te dizer. Você que gostaria de controlar se o seu comer emocional fosse uma sopa quentinha uma sopa quente, ou você quer controlar porque o emocional é bolo de chocolate? Uhum. Vamos Porque, ver se ela vai. né? Oi? Vamos, não, eu ia dizer, porque vamos lá, né? Tipo assim, se o meu comer emocional, o comer emocional, ele pode ser essa sopa quentinha que também do aconchego e do afeto. Mas é como se Uhum, assim, a sopa tá liberada, né? Porque é sopa. uhum, uhum, Mas aí o doce ou o chocolate ou a outra coisa é um uhum. É, problema. uhum. Ela Então, respondeu ali o bolo de chocolate. se a gente, assim, na cabeça da pessoa é um problema, tá? O que eu quero dizer é isso. Então, a gente já começa aí nesse pensamento que é essa estrutura de dieta de proibição da comida, né? Então, assim, existem comidas que são permitidas e existem comidas que são liberadas. Se for uma comida que não é calórica, tá ok. Mas se for uma comida que é calórica, não tá ok. E o que a gente está Uhum, falando é, na verdade, aonde é que eu coloco a comida aonde ela não precisa estar. Não importa se é um sopa, se é um bolo de salada ou se é um bolo de chocolate, uhum, né? Olhar para essa comida de forma igual. Então, se eu não preciso dessa comida, se a comida está entrando nesse espaço que não é de fome e tem uma frequência, né? A gente sempre olha para frequência, contexto, quantidade, né? Numa quantidade que não é legal ou numa frequência muito alta. E a gente sempre olhando para esse contexto, aí sim a gente vai ter que ter, digamos assim, ter atenção para isso, né? A forma disfuncional seria sempre olhando quantidade, contexto, frequência, uhum. né? E você puxou, acho que um ponto interessante, Luma, que é quando esse alimento é proibido, né? A gente fala aqui, você fala bastante também, eu falo muito o quanto que a gente não deve, né? Deve desfazer assim essa listinha de alimentos permitidos e proibidos. Mas muitas vezes a pessoa ela só permite se comer esse alimento proibido nessa circunstância, né? Então, se ela tá, sei lá, de tarde ali, passou numa cafeteria, ficou com vontade de comer um bolo de chocolate, não, daí não posso comer, não posso comer. Aí esse bolo ele só vai entrar nessa situação de comer emocional e tem grandes chances dele entrar de uma maneira disfuncional, né? Porque é onde daí provavelmente aconteça um exagero, a pessoa vai estar super desconectada. Uhum. Também ela vai, e muitas vezes as chances dela nem aproveitar aquele bolo, Eu, né? eu, eu arrisco a dizer que quem está muito preocupada com comer emocional é porque tem comida proibida, histórico de dieta. Porque se a gente vai pro. Porque, gente, existe um comer emocional, assim, de uma maneira bem, bem clara, mas meio dicotômica também, né? De dizer que existe o lado bom e o lado ruim, digamos assim, né? E Uhum, o bom é só o prazer. Então eu posso ter esse comer uhum, do bolo. Vamos lá, vamos trazer um bolo. Imagina uhum. que eu chego na casa da minha avó e eu sinto o cheiro de bolo. Eu não tô com fome, mas a minha avó fez aquele bolo para tomar com café ou com chá junto comigo. Uhum, E eu chego, se eu não tenho comida proibida, se eu não tenho histórico assim, tipo,
comida, geralmente eu vou chegar, vou dizer, ai, que delícia, que cheirinho de bolo gostoso. Vou partilhar esse momento aqui com minha avó, tomando um café, tomando um chá e um bolinho quente. Eu não tenho fome, mas eu fiz isso pelo contexto. Que gostoso que é partilhar esse momento gostoso com um bolo quentinho e um chá e um café com minha avó, tá? Se eu tenho o comer emocional que ele é disfuncional, eu vou chegar, minha avó vai estar fazendo esse bolo, e aí eu vou pensar, meu Deus, olha o cheiro de bolo, eu não vou conseguir me controlar. Putz, minha avó podia ter passado esse bolo para outro momento. Eu vou ficar naquela luta do eu como ou não como esse bolo, eu deveria ou não deveria comer esse bolo. Aí eu como até o bolo, mas eu sinto culpa porque eu comi o bolo. Pode, tipo, comi o bolo e eu não devia ter comido, já estraguei a minha alimentação. Luma. Tipo assim, lascou minha semana, porque eu comi esse bolo tudo certinho e minha avó fez o bolo que foi o problema. Vocês, né, vocês que estão assistindo a gente conseguem entender, ó, ela confirma bem assim. A diferença, tipo assim, os dois foram bolo, os dois talvez foram emocionais. E aí um eu só tive a parte boa. Eu digo assim, gente, comer emocional que é bom, que tá tudo bem, é o que eu só tenho a parte boa, não tem culpa. Não tem sofrimento, não tem pesar. Não tem descontrole, não tem exageros, né, Luma? Eu acho muito legal quando você diz, tipo, é só uma parte boa, né? Você tá simplesmente tá sendo gostoso aquilo, né? E o que vai ser disfuncional é isso, vai ser exagerado, vai ser sempre, né? Vai ter muita culpa, vai ser muito carregado de culpa também, né? E acho que trazer a reflexão para as pessoas que não precisa ser assim. E talvez vai ter desconforto, às vezes até físico mesmo, porque se tem exagero, eu percebo que isso pesa no meu estômago. Pode ser que pesou no estômago também. Então é a parte, digamos, negativa, né? Que é até física, para além do psicológico, da culpa, dessa briga. Gente, acho que perceber isso, percebe se comer para você traz grandes questões, grandes embates de deveria, não deveria. Isso agora não. Ai, meu Deus, precisa ser cuidado. Porque comer, a gente pode pensar sobre comer. É legal planejar o que comer para que a gente não coma só o que tiver disponível, só o quando der, o que der, certo? Planejar é super interessante. Inclusive, eu trabalho muito com esse planejamento, né? Mas comer me gasta energia de decisão de agora, não agora. Meu Deus, é mais um pedaço. Eu realmente. São muitas questões, traz muito pensamento sobre. Então, precisa ter cuidado, precisa ser olhado, porque não é legal, digamos assim, né? Exatamente. E se está muito presente, né, Luma? Eu acho que quando a pessoa gasta ali muita da energia dela por conta disso, é muito difícil decidir. E eu acho que uma coisa que aponta que não está normal é quando a pessoa sente culpa. E a questão é que a culpa hoje está extremamente normalizada. E, gente, não é normal sentir culpa ao comer, né? Tá cada vez mais comum, mas não é normal, né? A gente normalizou a culpa, mas não tem nada de normal. Não tem nada de normal, exatamente. Um anúncio que era uma coisa assim, tipo, era um sorvete com uma calda, com muita coisa assim, tipo, e aí, para você ver como tá normalizado, né? Era assim, tipo, a culpa que vale a pena, sabe? Essa culpa vale, coisa assim. E aí tem uma expressão que é guilty pleasure, né? Que essa, tipo assim, é o prazer da culpa, tipo, vale, sabe? Gente, a culpa e comida não tem nada a ver. Então, você falou dessa coisa meio ligada à propaganda, a Luma me lembrou de. E eu já vi em alguns lugares isso, né? As pessoas. E eu já vi assim, por exemplo, sobremesa sem açúcar. Aqui você pode comer sem culpa, sabe? Né? Então, isso é muito. É muito triste, na verdade. É muito louco, mas é muito triste também. Né? Porque independente, gente, independente, tem açúcar, não tem, que for, não é para ter culpa, né? Assim, a gente não deveria estar sentindo culpa ao comer,
né? Então, isso não é não é uma fala, porque isso pode ser mal interpretado, porque daí a pessoa agora vai se sentir culpada por estar culpada, não é isso, né? Mas aqui eu tô, a ideia é tentar trazer o quanto que tá realmente distorcida essa nossa relação com a comida, né? Carol até falou aqui, ó, o famoso final de semana pode. Porque é sempre a ideia da restrição, né? Se o final de semana pode, é porque na semana eu não deveria. E o que é que muda o final de semana do dia de semana? Então é sempre assim. Acho que foi até uma postagem tua que assim, como se fosse assim, eu tenho que me punir ou eu tenho que sentir, ter muitas regras para depois liberar. Ou para eu poder Aham, ter prazer, eu tenho que antes sofrer. A ideia sofrer. de sofrimento está muito associada à comida, assim. Não existe, gente. É só para ter prazer, é só para ter a parte boa. Uhum, uhum, exatamente. Tá, eu vou até, assim, pedir licença, né, para explicar um pouquinho sobre a construção da culpa, porque eu acho que a culpa que é algo Uhum, que é tão recorrente, né? Gente, uhum, só para vocês terem ideia, assim, a culpa, ela tem muito uma questão na criação, a existência da culpa na nossa sociedade. Está muito ligada, assim, do que eu estudo e do que eu vi, que eu vejo muito, a maior relação, assim, é com a questão da religião, né? Então, a culpa, ela veio da religião, no sentido de dizer assim, ó, isso aqui, meu, que Deus está vendo, mesmo que ninguém está vendo, porque não tinha como você ser vigiado o tempo inteiro. Então, a igreja colocou algumas regras, onde, se você está fazendo isso, você deveria se sentir culpado porque Deus está vendo, certo? Como uma forma de controle. A culpa ela foi feita a criação da existência dela, digamos assim, na base uhum, dela, para que a gente consiga se controlar. Controlar em coisas que iam além das leis que eu posso ser punido, certo? Porque a da igreja era, né? Tipo, não tem punição uhum, para adultério, por exemplo, né? uhum, Na lei, uhum, né? Então, quando a gente traz essa culpa que veio dessa coisa da religiosidade, que já para mim, eu acredito em Deus e tudo mais, mas eu digo assim, independente da religião, para mim não tem muita lógica, porque você tem que punir. Para mim, Deus é essa pessoa maravilhosa, incrível, que se a uhum, gente for pensar, né, numa pessoa, se a gente for personificar, que ele não vai querer punir você. Não existe uhum, punição para mim, certo? uhum, Existe punição, essa ideia de punição é do homem. Então, se a gente olha isso para a comida, qual seria a lógica de eu sentir culpa ao comer? Aí a gente vem, qual foi essa construção? Uma construção social, onde teve essa ideia do que é proibido. E aí, por que proibido? Porque engorda. Porque não é uhum, porque faz mal para a saúde. Porque uhum, ninguém sente culpa em comer adoçante. E a adoçante tem uma composição química que, teoricamente, faz muito mais mal para a saúde do que o uhum. açúcar. Mas o açúcar a gente tem culpa. Mas se é um adoçante, eu não tenho. Então, Ah, tá. tudo bem, essa culpa do comer vem do medo de engordar, Uhum. porque nossa sociedade é gordofóbica. Sim, sim. Porque, não, Porque olha e como saúde, né? E não é saúde. como para mulher a questão do engordar é tipo a mulher magra, né? Digamos assim, a magreza é um valor social, principalmente para as mulheres, né? O engordar, né, tá sendo terrível, né? E como não sentir culpa, né, por engordar, certo? Sim, Então, tem muito, né? O que aconteceu é que houve, né? A gente tem um julgamento moral para o ato de comer. E comer não é moralmente errado, né? Eu acho que esse é o ponto também, né, Luma? Então, o quanto que o negócio se perdeu de tal forma, né, que as pessoas hoje se é bem isso, elas se sentem culpadas, elas se sentem más pessoas por comer um brigadeiro, né? E isso é terrível, gente, né? Porque a e gente só tá falando, é só comida, né, Luma? A gente não tá falando, ninguém tá traficando ninguém tá brigadeiro, roubando, entendeu? não. Você só vai ter culpa Ninguém. se você estiver roubando, tá? Se você estiver roubando, você pode ter Exatamente. culpa, tá? Porque aí você vai poder ser preso, Uhum. né? Eu vou perguntar aqui pro pessoal que tá vendo a gente, se tá fazendo sentido isso que a gente tá É. falando, né? Para A gente, vocês. eu fui muito longe, eu acho. Não, não tem problema. Mas
Outra coisa que eu vi, que assim, que eu não, acabei não fazendo essa relação, é de culpa com controle, né? Que eu comecei e não terminei. Ah, tá. Então, se tem a ideia de que se eu me culpo, eu vou controlar. Porque pelo menos, é como se fosse assim, se eu tô fazendo isso errado, né? Que seria, não deveria fazer, eu sinto culpa. E se eu tô sentindo culpa, é como se de alguma forma eu tivesse já me punindo por isso que é errado. E Uhum. isso, as pessoas têm uma ideia de que assim, que a dor motiva, né? Que a dor Ah, motiva. sim. Que a Eu sou mudança motivada vem só pela por dor. Uhum. isso, isso. Então, a culpa, ela entra nesse lugar que é da dor, que do que eu não deveria. Se eu sinto culpa, pelo menos é alguma coisa. Porque imagina, vou trair meu marido e nem culpada eu vou ficar. Pelo menos eu sinto culpada. Uhum. Tipo assim, não tá tudo bem não, tá? Eu tô sentindo uma culpa horrorosa. Entende? Uhum. Uhum. Quando a gente transfere para comida, tipo, eu comi uma panela de brigadeiro. Ah, mas pelo menos não tá tudo bem, eu tô sentindo culpa. É uma compensação Uhum. do que eu Uhum. fiz que era errado, sabe? Sim, eu acho que assim, a culpa, ela nos aponta para um norte do que a gente acredita que está moralmente certo na nossa vida ou não, né? Uhum. Enfim, diante das crenças, nossas crenças, da nossa formação, da própria religião e tal. Mas, gente, a gente está falando de comida, né, Luma? A gente está falando de, tipo, uma panela de brigadeiro, a gente está falando, sei lá, de um pastel, entendeu? De macarrão, né? E E coxinha. exatamente, tá falando de comida, né? E por que que comida? O que que tem de errado com a comida, né? E eu achei muito legal, assim, esse, né, de mostrar isso, claro, a relação que tem, principalmente com a mulher, dessa culpa que é por engordar, né? Porque o quanto que isso realmente é a pior coisa que pode acontecer com a mulher na nossa sociedade. Outra pergunta, né? Assim, para ficar, para refletir. Vai lá. Se, se engordar fosse tudo bem, se as pessoas, pessoas gordas fossem um padrão de beleza, como já foi, né? Dobra na barriga e tudo mais. Vocês iam ter culpa por comer bolo de chocolate, chocolate, coxinha, brigadeiro, pastel? Uhum. Se o corpo gordo fosse o corpo padrão, fosse o corpo que é aceito socialmente, se perguntem isso. Se o doce ou a fritura ou qualquer outra coisa aí que seja o que você tem culpa, você teria, né? Uhum. Acho que fala muito Sim, sim. sobre isso, né? Depois, bam. Fazendo Bom, assim, é, gente. a Ellen falou aqui, é a sensação de culpa ainda me traz a sensação de que eu não vou fazer aquilo de novo, mas faço. Uhum. Porque É, vai, porque ainda é punição, e a dor não motiva, não. uhum. E a gente destrinchar a palavra motiva a ação, é o que nos motiva Na a fazer. continuar fazendo, né? Uhum. Vocês acham que a dor motiva alguém a continuar fazendo alguma coisa? Eu imagino que se Luma, eu me sinto motivada a fazer algo quando algo me faz bem, me traz coisas boas, quando eu penso no que é bom e não quando eu Uhum. penso no que é ruim, né? Sim. Então, a motivação que algumas pessoas falam, as pessoas se motivam pelo amor e pela dor. Eu acho, eu não acredito nisso. Eu acho que dor não motiva ninguém. Ela pode ser até eita. Eu acho que, na verdade, quando eu olho para isso, eu olho que, eita, eu preciso cuidar disso, isso não tá legal. A Uhum. dor, ela pode ser um balizador de atenção, Uhum. mas Uhum. não de motivação, Cartão de motivação. né? Porque quando as pessoas, ainda mais, né, enfim, com a questão da mentalidade da dieta, elas acreditam que é muito pela punição, né? Que, por exemplo, eu vou punir este corpo que está gordo, então eu não vou comer mais tal coisa, ou eu não, né? Tem que ser muito na base da dor, da porrada, né? Porque só assim que eu vou mudar. Então, hoje eu também atendi uma moça que falou assim: ah, você não pode, eu tenho que andar em rédea curta, entendeu? Né? Eu tenho que. Só que não sei, até
não conheço ninguém que mudou assim, sabe, de uma forma duradoura, né? Porque acredito que aqui quem está assistindo a gente já fez alguma dieta, alguma coisa assim. Você conseguiu mudar por um tempo, né? Mas isso não trouxe realmente transformação e melhora, até mesmo quando a gente pensa na relação com a comida, muito pelo contrário. Né? É, O quanto pensa em que. Pode falar, Luna. Não, quando você pensa em construir, né? Quando a gente pensa assim, eu digo, essa é a forma que você quer continuar a comer. Essa forma que você come hoje. A Uhum, forma que você lida com a comida e com o seu corpo hoje. uhum, Tá tudo bem pelos próximos 5 anos? Tá tudo uhum, bem pelos próximos 10 anos da sua vida? Tá ok uhum, para você continuar assim? uhum. Eu sempre faço essas. Acho que eu tô muito. Eu tô toda reflexiva hoje, né? Fazendo todo mundo um monte de perguntas. Acho que é porque eu tive muitos atendimentos hoje, aí eu tô Tá assim, na ó, pilha já. tô assim, ó, agressiva. Só dando meio. Fazendo todo mundo aqui. Mas é, gente, assim, até quando? Porque assim, você diz assim, se você que tá assistindo a gente ainda acredita em dieta, eu não quero que você, tipo assim, eu quero que você reflita, porque não é o meu jeito que vai funcionar. Não é, Uhum, tá? Eu só quero que você pense sobre se tá tudo bem. Então, assim, se a dieta, se você já fez 5, 10 dietas, uhum, por que você continua fazendo? Você uhum, tá feliz? É legal fazer dieta por mais 5 anos, por mais 10 anos, porque assim, ela não te dá liberdade. Ela não te ensina nada, né? uhum. Sim. Marineuza falou que dieta é muito complicada. 2 anos e depois eu acho que, tipo, Depois voltou e piorou. só fica pior. E é Uhum, isso que acontece mesmo. A dieta meio que foi. Esse é o esperado dela. A gente acha que não, né? Porque é vendido pra gente de outra forma, socialmente. sim. Fazendo um gancho, na verdade, da prática de dieta com a questão do comer emocional, quem faz dieta tem maior chance de comer em resposta às emoções, né? Uma prática de dieta, ela piora a questão do comer emocional, né? É, Tainá, acho que é Tainá. Pode fazer, claro, Tainá, pode fazer. pode fazer, À Tainá. vontade, todo mundo aí que quiser perguntar, perguntem, aproveitem. Sim. É, Se não estiver fazendo sentido para vocês, pede para a gente dizer assim, ó, isso aqui eu não concordo, explica mais sobre isso ou aquilo. Tem uma caixinha uhum, de perguntas que vocês podem botar aqui, fica embaixo, aqui assim, né? E aí a pessoa isso. pode colocar a pergunta mesmo, e a gente lança, porque aí todo mundo que entrar vai vendo qual foi a pergunta que a gente está respondendo também. Uhum, uhum. Se quiser mandar aí E na aí é caixinha, justamente, nos comentários também, a gente vai sim, lendo. tanto faz. Que eu, assim, justamente o comer emocional, ele entra quando tem uma proibição, né? Porque Uhum, se eu não me proíbo, eu posso perceber a minha vontade genuína de comer aquilo. Eu faço uma uhum, relação, porque eu tô aqui, gente, e eu fiz muita dieta na vida, eu não tenho vergonha de dizer. Eu digo uhum, assim, que bom que hoje eu não sou mais refém disso, né? Eu, uhum, eu entrei na nutrição, para vocês terem noção, nutrição é minha segunda graduação. Minha primeira graduação é outra área que eu atuei, que eu amava, uhum, e que por causa da minha relação com a comida ser tão, digamos assim, transtornada, eu disse assim, eu quero estudar mais, eu quero entender mais sobre isso, né? E eu entrei na uhum, nutrição dizendo assim, não é possível, deve ter outra coisa que não seja dieta, porque dieta não dá certo. uhum. Eu Você entrei já entrou com essa mente. porque porque eu fazia muito, eu já tinha feito um monte Uhum, e eu não aguentava, porque eu sempre gostei de comer. E socialmente o gostar de comer é um problema, né? Você não pode uhum, gostar de comer, eu amo comer, isso é maravilhoso. uhum. E eu não podia amar comer, sabe? E eu falava, não, deve ter. Sim. Assim, eu tenho que achar alguma coisa revolucionária aí. Eu lembro quando eu entrei eu entrei mais velha, né? Tô acabando agora, então assim, eu disse assim, eu vou achar alguma coisa. Tem outro caminho, tem que ter, não é possível. Né? E Uhum, ainda bem que eu encontrei outro. O Mindful Eating, uhum. a nutrição comportamental, a não prescrição, né? Sim, sim. Eita, Ellen jogou a pergunta de R$ 1 milhão. Como É, emagrecer?
Dieta. Olha, Ellen, assim, a gente tem que fazer tem que fazer uma série de lives, na verdade, para falar sobre isso. Mas eu acho que começar, né, pelo ponto de que fazer dieta não funciona, assim, né? Não emagrece quando a gente pensa a longo prazo, tá? Você vai conseguir emagrecer enquanto você mantiver aquela dieta ali, isso pode durar meses, às vezes se sustenta até isso por uns anos, mas depois você vai ter um efeito rebote e você vai engordar de novo ou você vai ganhar ainda mais peso. Então, acho que começa por aí, que é como emagrecer sem dieta, mas o ponto que é fazer dieta não emagrece a longo prazo. Acho que essa é uma coisa Porque importante. fazer dieta emagrece, não emagrece. Pense sempre no depois do depois. Não ache que o problema está em você. Não ache que é você que não teve foco, força e fé. A Uhum. dieta a longo prazo não emagrece. Ponto. Tipo assim, isso é. E não é, Luma, que não emagrece. A dieta a longo prazo engorda as É. pessoas. Sabe? Porque eu acho não emagrece, não, ela engorda as pessoas, né? A prática crônica de dieta, ela vai fazer você engordar. Né? Então, é, a- não sei lá, eu acho que foi esses dias que uma paciente falou assim: eu ficava. Ela não era gorda, aquele clássico, a mulher se olha hoje nas fotos do passado, eu não era gorda. Daí ela falou, mas eu achava tanto que eu era gorda e eu fiz tanta dieta que hoje eu tô gorda. Ela falou, tipo, foi assim, sabe? Essa foi a conclusão dela. E essa é a verdade, tipo, muitas mulheres hoje não seriam gordas se elas não tivessem começado a fazer aquela primeira dietinha lá com 15 anos e tal, né? Mas assim, Ellen, o que podemos começar a dizer que é um longo caminho, é um processo, porque a gente precisa entender o que te fez ganhar peso, né, Luma? Se foi a prática de dieta, se foi porque, sei lá, você perdeu alguém, passou por uma situação difícil, teve uma depressão, mudou de cidade, Se a N estrutura coisas. teve alguma mudança muito brusca, né? Às vezes de sair de casa, começar a morar sozinho, não Uhum, cozinhar, uhum, sei lá, trabalho na área da saúde ou em outro lugar. Até uma, que eu digo, minha primeira área é hotelaria, tá, gente? Então, se você dá, por exemplo, lá plantão, passa uhum, madrugadas acordadas, isso não existia antes. Se foi uhum. alguma mudança da tua vida de forma mais prática, ou se vier questão, se foi alguma questão emocional, inclusive hoje é o dia do psicólogo, né? Estamos falando de comer emocional aí, parabenizar todos os psicólogos e psicólogas Ah, é que, verdade. que é tão importante, né? Tipo, nesse processo, principalmente de comer emocional, de ter outro profissional que apoie, que ajude nesse olhar e nesse cuidado. Porque uma das coisas que vem nesse aumento de peso é o não lidar com emoções. Eu estou juntando a pergunta de Ellen, né, do aumento de emagrecimento, junto com um pouco do que a gente já queria trazer, né, do Uhum, emoção. Então, uhum, eu não sei lidar, eu não sei sentir minhas emoções. Eu não me uhum, permito, ou eu não sei, ou eu não me permito, uhum, porque eu não aprendi, né? Eu não uhum, ia, por exemplo, a chorar, eu não uhum, consigo colocar para fora, eu não consigo expressar, eu não consigo falar para as pessoas. Então, eu engulo o choro, a gente esse engole o choro, eu estou engolindo brigadeiro, eu estou engolindo outras. Isso é muito comum, né, Luma? Você vê aí também nos casos que a pessoa tem muita dificuldade de expressar, de falar, de impor limites. Às vezes aquela pessoa que fala sim para todo mundo, né? Então, O isso engolir sapo. tem o engolir sapo, né? E nesse sapo a pessoa acaba engolindo muita comida, né? Até tem uma frase que fala: "O que você come quando você come?", né? E não no significado de comida, né? Mas o que você está comendo? Você está comendo ali a raiva que você tá de alguém? Você está comendo ali a tristeza que você não consegue chorar e pôr para fora, né? Tá comendo a E frustração. uhum, uhum. A frustração é bem, né? Assim, muito bem característica, assim, a frustração. A frustração, Engolir uhum. frustração. Eu não Frustração, sei uhum. lidar com frustração, eu não sei fazer quando eu me frustro. Sim, Eu sou, sim. né? Então, eu faço o quê? Eu como, eu vou tomar, ou eu vou tomar uma cerveja, ou eu vou tomar vinho, ou eu vou tomar alguma coisa, ou eu vou comer Uhum. alguma coisa. Ou Porque eu econômico. entrei, então, gente, a frase eu mereço, se ela vem
qualquer coisa depois do eu mereço, vem comida, e você não tá com fome, ligou a luzinha, pede ajuda, Uhum. sabe? Porque se depois do eu mereço vem comida sem fome, presta atenção. Uhum. Porque se você tá muito cansado e você diz assim, eu mereço pizza, ou até, gente, se você merece salada depois de estar cansado, sei lá, porque a gente acaba colocando a comida em outro lugar, mas eu mereço depois do cansado, se você merece descansar, você merece dormir, você merece uma massagem, certo? Você não Um merece banho comida. relaxante, né? É, Você merece uma conversa agradável, né? Você merece ficar quietinha ali, né? sim, Então, a gente tá pensando só que aquilo, né, processar, a gente tá numa sociedade, numa estrutura tão de imediatista uhum, que a gente não se permite sentir, porque assim, eu tô perdendo o meu tempo. uhum, Tudo é um perder de tempo, né? E às vezes esse eu mereço vem também depois aí da frustração, vem de uma briga com alguém, de uma, de uma coisa do trabalho, de uma expectativa criada de algo que não foi como você uhum. imaginou. E, e aí vem o do eu mereço agora isso, né? E a frustração não vai embora. Nada vai mudar. As coisas não. O cenário não muda porque você come, né? Uhum, uhum, uhum. Você não resolve, né, aquilo Engolir. que realmente está te incomodando, né? Mas só fazendo finalizar, assim, porque eu acho que isso é um tema para uma outra live, né, da Ellen. Ellen, assim, são muitas coisas, sabe, que você pode fazer para emagrecer sem dieta, né? Mas primeiro é a gente entender o que que te fez engordar. Segundo é a gente olhar para a tua realidade hoje, né? E pensar quais são os pontos realmente modificáveis nessa realidade, né? Que às vezes não é a mesma realidade de lá atrás, talvez quando você tinha um peso mais baixo, você fica querendo sentir as coisas que você sentia naquele peso, naquela vida, naquela rotina, e que não vai ser mais reproduzível, né? E muitas vezes isso causa muito sofrimento, porque a pessoa fica muito presa, né, a coisas que aconteceram lá atrás. Mas assim, isso só dando uma pincelada, né? Porque tem muitas coisas que precisam ser feitas e fazendo um gancho com essa questão emocional que a Luma trouxe, às vezes o que você precisa é tratar as suas emoções para emagrecer, né? Você não precisa cortar pão, você não precisa, enfim, fazer low carb, fazer qualquer loucurada, né? Você precisa olhar para suas emoções e aprender a lidar com elas de outra maneira que não envolva a comida, tá? Aprender Aqui, a cuidar, né? Aprender a se cuidar sem comida. e exatamente, exatamente. E eu ia Aqui, dizer outra coisa que às vezes dói, porque a pessoa acha que se eu quero emagrecer, eu preciso conseguir emagrecer. É se você tem peso para emagrecer. Se você realmente precisa, assim, sabe? Se porque tem peso, se tem precisar é peso, diferente de querer, né, Luma? é, E hoje perguntar aqui qual mulher não quer emagrecer, assim, todo tem 17 pessoas aqui, acredito que a maior parte é mulher, né? Qual dessas, quem tá assistindo a gente agora, não quer emagrecer? Nem que seja ali uns 2 quilinhos, 5 quilinhos, né? Então, ou acho que ela, é muito. né, que se Oi? tiver, ou ela, se não quer emagrecer, quer ganhar massa, aí não, só quer ganhar, porque a mulher, ela tá no ou ganhar ou no perder, ela nunca tá, tipo, tá ótima aqui, tô maravilhosa. Sim, nunca tá bom, tá satisfeito, né? Eu Uhum. vou, eu vou compartilhar aqui. Fizeram três perguntas aqui, Tá, tá? é, coloca pra ver. Mas eu queria só dar um recadinho aqui, eu sei que a Luma também tem, que agora em setembro, no início de setembro, eu vou estar com a segunda turma, né, do grupo de apoio ao comer emocional, que é coordenado por mim e pelo Felipe Barreto, né? Então, eu vou fazer mais postagens a respeito, mas eu só queria, né, dar esse recadinho aqui para o pessoal que percebe que isso é difícil para eles, né? Que tem um sofrimento ali em relação a esse comer emocional, que o grupo pode ser um pontapé inicial aí para essa caminhada de melhora de relação com a comida.
E eu sei que a Luma também, né, trabalha, tá com os projetos ali, com o grupo também de Mindful Eating. E enquanto eu coloco aqui as perguntinhas, vou vendo aqui, se você quiser falar um pouquinho, Luma, fica à vontade. Eu faço os atendimentos individuais e em grupo. No momento, tenho vagas abertas para o grupo que se chama Coração do Mindful Eating, que é, digamos assim, a base, né, desse programa do Mindful Eating, que eu tenho um programa também de 10 semanas, mas eu estou com um grupo rodando, acontecendo agora, e não estou com inscrições abertas ainda. Eu sempre abro. Então, assim, quem preferir 10 semanas pode ficar ligado aí em cima, né? De Naya aí no esquerdo. Tem meu Instagram, então você pode me seguir e ficar acompanhando, porque daqui a pouco, provavelmente, eu devo abrir a próxima turma de 10 semanas. Mas se você, sim, percebe que o comer emocional se identifica com as coisas que a gente falou aqui durante a live, se tem sofrimento, se tem culpa, assim, a comida, gente, ela deveria estar num lugar de prazer, de coisa boa, de celebração. Ela não é só nutriente, não, ela é afeto, ela é carinho, mas ela tem só. A gente aproveita a parte boa dela, o que ela tem para dar de gostoso, né, de prazeroso. Então, se você não consegue assim, aproveitar isso da parte boa da comida, ou se você aproveita essa parte, mas tem culpa, mas tem outro lado, acho que assim, você deveria pedir ajuda. Então, a gente está aqui disponível para vocês. Muito bom. Eu coloquei aqui, que eu acabei não falando, mas eu coloquei aqui, até, Luma, se quiser colocar também o teu Insta e tal, apesar que é só o pessoal clicar, né, no nome. No link na minha bio tem, a gente começa o grupo dia 9 de setembro já. Já vai começar 9 de setembro. As inscrições já estão abertas, então corre que a vaga é limitada, porque é o grupinho pequeno. Tá. O do grupo de apoio ao comer emocional, as inscrições começam do dia 7 de setembro ao dia 11 e a turma começa dia 15 de setembro. As vagas também são limitadas, são só 10 vagas. Então, quem tiver interesse, depois quiser me mandar direct e tal, eu tiro as dúvidas ou espera a próxima postagem que eu vou falar um pouquinho mais. Tá. Mas aquilo, uma Marineusa falou assim, ó, por que outras pessoas recomendam dieta? Então, Marineusa. Eu sempre acho, assim, eu gosto de olhar pelo lado que todo mundo faz eu prefiro acreditar que cada um faz o melhor que pode, e é no que a pessoa acredita, sabe? Então, ela acredita que dieta funciona, né? Como, Sim. por exemplo, uma pessoa que come, sabe, essas coisas que são muito dicotômicas sobre a comida. Então, um acha que isso faz bem, o outro coisa acha que o outro faz mal. Eu faço o que eu acho de melhor. Mãe acerta o tempo inteiro? Não acerta, mas ela faz aquilo achando que está fazendo pro bem. Ela faz querendo acertar. Uhum. Uhum. De forma bem simples, né? Eu falo de um lugar que eu já prescrevi dieta, né, Luma? Quando eu me formei, eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje, então eu já prescrevi muita dieta, eu já calculei muita dieta também, né? Então, eu vim desse lugar, isso é o que nos é ensinado, tá? Né, em boa parte da graduação. E enfim, é o que a gente ouve desde que, né, sei lá, pelo menos uns 50 anos para cá, que é a dieta que funciona. Existe, claro, também muita orientação por parte da classe médica também, né? Então, isso que a gente faz aqui ainda é um trabalho muito de formiguinha, perto de tantos anos que a gente tem, né, para trás, de que é a dieta que vai fazer você comer melhor, é a dieta que vai fazer você emagrecer, né? Então, é um novo olhar, é uma desconstrução aí que a gente tem vivido, né? Eu acho que, em especial nos últimos 4, 5 anos, né? Aqui no Brasil. Tem outra coisa, né? Ela até falou Marineusa falou que uma vez foi no nutricionista que falou que a roupa não estava. Eu ouso dizer, Marineusa, que esse tipo de pessoa pode correr, viu? Corra, porque ela não tem nada a ver com a sua vida. Assim, tipo assim, você pediu a opinião dela por um acaso? Não, então obrigada, sabe? Pessoas desse tipo a gente corre mesmo. Exatamente, né? Independente se prescreve dieta, se não prescreve, sabe? Se fosse alguém,
sei lá, que trabalha aí com a linha de não prescrição e que fizesse esse tipo de comentário que a gente pede a Deus que não faça, né? A gente torce, espera, mas é bem isso, pode correr. A Tainá falou. Eu até digo, se isso vem de alguém que você gosta, se de alguém que você tem carinho e que é importante para você. Eu tenho ensinado, eu digo, as pessoas que eu atendo a serem um pouquinho assim, tipo, as pessoas falam o que elas querem falar e eu tenho que simplesmente ouvir, me calar e ficar tudo bem? Não. Uhum. Então, uma pergunta que eu amo, que encaixa para quase tudo, é tipo assim, o que é que isso muda na sua vida? Fala assim, bem Uhum. calminha, tranquilinha, não precisa falar, sabe? Porque essa semana uma mulher que eu atendo me trouxe, disse que uma pessoa da academia, isso foi antes da pandemia, né? A professora da academia disse, ó, ela já estava indo, disse, tipo, 3 horas, 4 vezes na semana pra academia, e aí a professora da academia disse assim, ó, mas se você não vier todo dia, vai continuar gorda. E ela disse que ficou tão chocada, assim, que ela disse, eu não consegui responder nada, mas tive ódio. E ela nunca mais voltou nessa academia. Ela não Tá. quis mais voltar lá. E ela disse assim, hoje, ela disse, eu sinto raiva porque eu nunca consegui fazer nada, mas em algumas vezes uma família, né, que fala muito, que comenta muito do seu corpo, comenta das suas roupas, comenta das coisas que você faz, Uhum. tipo assim, o que é que isso muda na sua vida? Porque eu tenho certeza que não vai mudar nada na vida do Uhum. outro que tá comentando da sua roupa, ou do seu corpo, ou do que você come. Uhum. Uhum. Exatamente. É, que virou, tipo, as pessoas acham que pode falar do corpo do outro, né? Como se fosse algo público, assim, e sem problema, né? Mas na verdade ninguém tem nada a ver, gente. Ninguém tem nada a ver com com o tamanho do teu corpo, com o que você pesa, com o que você come, enfim, né? Essa pergunta, não sei se a Tainara ainda está aqui, mas ela ficou incompleta, Tainara. Eu não consigo ler ela inteira ali na caixinha. Se você tiver aqui ainda e quiser complementar aqui nos comentários, mas era assim, eu sou estudante de nutrição, também tenho a mesma opinião de vocês sobre dieta, mas às vezes me pego pensando que há prescrição, e daí eu não consegui ler mais, né? Então, se você quiser aí Ó, complementar, não sei outra que a gente tem prescrição às vezes vai ser usada, que a prescrição é necessária, enfim. É importante dizer também que a gente não taca fogo em tudo que não é tipo assim, vamos tocar fogo em tudo que dos 4 anos que a gente aprendeu na faculdade. Gente, não é isso, Sim, tá? sim. Não é longe, as pessoas acham que é isso, né? Até porque, gente, a prescrição, ela pode ser uma ferramenta do nutricionista e ele pode usar isso a favor do paciente. Só que isso pode ser feito de uma forma gentil, de uma forma construída juntas, entendeu? Tem profissionais que trabalham com prescrição que não é uma prescrição bizarra, né? Enfim, e que isso, dependendo do caso da pessoa, isso pode nortear a pessoa ali em determinada fase do tratamento, né, Loma? Eu acho que, por exemplo, eu falo isso de um lugar onde eu não trabalho ali com prescrição, mas até mesmo agora pensando num caso de, sei lá, de um paciente que tem uma doença renal crônica, sabe? Um paciente, né, sei lá, tem uma outra patologia, vai ser necessária, sabe? Então, é do escopo ali do nutricionista fazer isso, tá? Só que o problema é que a gente vê de prescrições que, enfim, são bizarras, cálculos de Como dieta, que não vai mudar de você ter 10 gramas a mais ou a menos de carboidrato no teu sim, dia, né, por exemplo. não é Então, pesar você, deixa comida, você pode ter a prescrição no sentido de qualidade, né? Eu nos meus atendimentos, a gente fala sobre qualidade, a gente fala sobre Uhum. inclusão de frutas e vegetais, a gente fala de Sim, preparações com a comida mais natural, sim. certo? Não é, não, Uhum. isso existe, isso faz parte, né, disso. A gente não Sim, está dando comida na balança para ver quanto tem, nem contando castanha, sim, sim. Até o que você falou, né? né, do planejamento, o quanto que é importante planejar, né? Você às vezes construir isso junto com o paciente, isso vai ajudar ali a organização, ela é importante para a pessoa comer melhor, né? Aqui a Jéssica, ela perguntou assim, mas se o emagrecimento for necessário para a saúde, como abordar sem cair nas dietas? Eu acho que vai um pouquinho daquela pergunta de Ellen, né? Eu levantaria os pontos. Tá dormindo bem, é preciso dormir bem.
Uhum. Como é que está o teu estresse na tua vida, no teu trabalho, nas tuas relações Uhum. interpessoais, na tua Uhum. relação amorosa, familiar. Uhum. Às vezes isso já emagrece, tá, gente? Só para falar. Assim, não é uma conta do fechar a boca e malhar ou gastar menos, gastar mais do que come. Sono é eu tenho que ter Essencial. sono. Meu sono tem que estar bom. Meu estresse não pode estar muito alto, sabe? A coisa tem que estar Tem ali que por ali equilibrada, né? Eu tô fazendo um exercício físico que eu gosto, que eu faço por prazer, que me ajuda a relaxar, né? Que me Uhum. ajuda a me deixar mais disposta, a me deixar mais Uhum. a querer viver e não no meu tempo livre eu só querer deitar na cama e ver Netflix, porque eu fico Uhum. exausta e cansado o tempo inteiro. Então, Uhum. sem cair nas dietas, eu não estou nem falando de comida, porque a gente pode abordar o emagrecimento em estresse, sono, exercício prazeroso, ter uma vida que você quer viver, que vale a pena viver, né? Uhum. Então, eu levantaria para além da Esses- comida já esses pontos, né? Sim. E eu acho que até achei interessante isso, porque fala assim, ó, se o emagrecimento for necessário para a saúde, como abordar sem cair nas dietas? Quando um paciente chega para a gente, né, Luma, o meu papel é promover saúde para ele, né, independente do peso. E o Sempre. emagrecimento sempre, né? E o emagrecimento ele pode ser consequência dessa melhora de estilo de vida, né? E daí quando a gente pensa em estilo de vida, entra isso que você falou, sono, manejo de estresse, né? Manejo de emoções também, né? E a alimentação, ela vai ser um pilar dessa melhora de estilo de vida. Né? Quanta gente, se agora a gente tirando um pouquinho o foco do peso, assim, às vezes a pessoa tá lá com dentro de um peso, ali dentro de um padrão, mas sei lá, ela fuma uma carteira de cigarro por dia, ela bebe, né, com uma certa frequência, ela está comendo mal, tem um nível de estresse altíssimo, só que ela não tá gorda, né? Será que esse É indivíduo saúde. tá saudável? Né? E, então, eu acho que para Jéssica, não sei se ainda está aí, mas é isso, a gente vai olhar para esses pilares da saúde também, né? Para essa questão, por exemplo, de planejamento, se está ali, às vezes aquela pessoa trabalha um monte, chega em casa, não come qualquer coisa porque está cansada e tal. Então, a gente vai olhar para isso independente do peso, né? E isso pode levar essa pessoa a emagrecer, né? A Tá. Tainá, Tem outra pergunta de caixinha, não? deixa eu ver aqui. Porque acho que foi antes, Tainá mandou agora, né? Eu já A tenho a Tainá mandou ali. Tem aqui uma outra da Marina que ela falou assim: ah, os sabotadores realmente existem na comida? não entendi muito. Eu acho que é tipo sabotadores do seu emagrecimento. Eu acho que a Marineuza tá aí, eu acho que ela pode falar. Mas É é um tipo. pensamento dos sabotadores da dieta. É basicamente isso, né? Sabotador. Luma, vai acabar, Eita, já Jesus! tá no countdown. Ó, eu vou. Eu tô aqui achando que começamos 7h30, mas 8h30, mas foi 8h20, né? E daí Se eu tu tô lá, não, ainda falta eu, 10 se minutos. quiser fechar e abrir outra, por mim tudo bem. A gente responde Tá, a Tainá. tá, ó, aqui, vou ler aqui a da Tainá. A prescrição ser nossa exclusividade diante de tantos profissionais de saúde que falam de alimentação saudável também. Se ignorar por completo, não fugimos do princípio da profissão? Eu vou. Posso falar? Fica Pode. aí, salva e a gente entra de novo, não sei. Pode ser, né? Para deixar Tá. salva essa. Aham, aham. Tainá, a nutrição, ela surgiu dentro de hospital. Uhum, Ela veio da medicina, né? Então, você como uhum, estudante deve saber. Então, isso foi criado por uma necessidade de cuidar do paciente de forma clínica, dentro do hospital. Mas hoje a uhum, nutrição, ela vai muito além da prescrição. Ela vai muito além do cuidar de um paciente enfermo, né? uhum. A gente vai cuidar justamente para promover saúde. Antes não tinha medicina da longevidade, né? Sim, E hoje a sim. gente tem, a gente não vai na dor, a gente vai no amor, a gente vai no Uhum, cuidado, na prevenção. na Então, eu acho prevenção. que já diz um pouco, a gente não precisa fazer a prescrição, a gente pode cuidar da relação com a comida
para não Uhum. precisar da prescrição. E isso é Uhum. exclusivo nosso também. A gente que estuda isso, a gente que Sim. estuda, né, alimento, a gente que sabe, entende de nutriente, a gente que Uhum. entende. Então, como a nutrição não aborda muito isso dos caminhos que podem ir, né? A medicina tem vários caminhos, a nutrição parece que é uma só. Não, né? A amamentação é uma coisa, introdução alimentar. Oi, gente, vocês ainda estão aí? Alô, alô? Cadê esse povo? Vamos voltar só para a gente encerrar o papo aqui. A Luma tá entrando. Ai, foi muito bom o papo. Eu dizer, a discussão estava fervorosa. Ai, mas foi muito bom. Mas eu acho que você, ainda na questão da Tainara, né? Eu acho que você colocou muito bem, né, Luma? Como que a nutrição surgiu, né? E o quanto que hoje ela é vista realmente só com esse único caminho, né? Eu acho que é como com a dieta, com a prescrição, com o nutricionista sendo emagrecedor de gente, né? Sim. Eu acho que ela falou ali, a gente não perde esse lugar. Não, esse lugar é do nutricionista. Passar dieta, é como você falou, entender do nutriente e tal, isso é único do nutricionista, né? Então, a gente não precisa. E eu acho que também a gente não precisa usar da prescrição, né, para exercer a nossa função de, de promotor de saúde, né, de alimentação saudável. O que a gente lida é com a alimentação humana, né, gente? E a gente não precisa dar prescrição, né, unicamente ali para fazer um bom trabalho. E eu ia até dizer, né? Se a gente perderia isso por não prescrever, e quem é que cuida da relação com a comida, então? Uhum, Porque eu não vejo outra pessoa conseguindo cuidar, exatamente. que não seja Sim. um nutricionista, né? Então eu acho que a gente tem que só olhar de outras formas, né? Porque é isso, Uhum, tipo, quando eu paro para pensar, hoje uma amiga veio falar comigo e ela, enfim, eu queria hipertrofiar, não, 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 não. Falei, ó, eu não sou a pessoa melhor para te atender, certo? uhum, Porque assim, não é porque eu acho que na medicina isso fica muito claro, porque tem essa coisa o pessoal é médico, mas é o médico endocrinologista, é o médico, né? Existe inclusive, gente, residência em nutrição também, uhum. há diferentes áreas, não para todas que a gente gostaria, mas já existe, só para Sim. dizer, porque muitas pessoas não sabem. Existe residência onde a pessoa estuda casos, questões específicas. Então, tem nutricionistas específicos que estudam questões cardíacas, outros Uhum, lá, nefro, né? Então, a parte clínica de hospital. Existe uma uhum. especialidade para nutrição que quer trabalhar dentro do hospital, que é diferente de quem Uhum. estuda a nutrição comportamental, que seria essa menos prescritiva e tal, ela ainda não está dentro de não é uma especialização, né? Uhum. Quem não reconhece como especialização, mas ó, se eu estudo para atender idoso, o idoso ele tem uma particularidades, né? Um bebê Uhum. tem outras, uma mulher grávida tem outras. Uhum. Então, se a gente só Sim. pensasse pela individualidade, né, pelo que cada pessoa precisa no momento, a gente já consegue olhar um pouquinho mais, tipo assim, pode ser dieta, mas pode ser também outra coisa. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E Uhum. se tem cuidado e comida, né? Uhum. A gente deveria Uhum. procurar a nutricionista, né? Um nutricionista. Perfeito. Ai, Luma, mas é isso. Eu adorei o papo. Também, Foi amei. muito Acho que ficou bom. muito, Foi muito muito legal. bom. Fluiu muito bem. É, a gente acabou falando de várias coisas, mas eu gosto assim, porque às vezes fica muito preso no roteiro e daí, né, fica uma coisa mais engessada. E eu gostei muito de falar Foi com muito legal. você. Eu não sei Obrigada. se tu ficou uma pergunta quando a gente estava saindo, que tinha Ah, sido, que eu foi não. embaixo. Esse não é o nome de uma pessoa. Que eu acho que falando assim de como se existem coisas, pelo que eu entendi, era como se fosse assim, na comida que fazem com que a gente se sabote, digamos assim. Ah, tá. Era da Marineuza.
Era da Mas aí outra pessoa escreveu Ah, sobre isso. também escreveu. Tá. Foi. Outra pessoa, a Ellen, agradeceu. Ah, Aquilo agradeceu. Ai, espero que tenha obrigada. feito sentido para você também, né? Não quer dizer que porque a gente colocou dessa maneira que faz Sim, sentido. sim. Espero que É, tenha feito sentido. mas dessa questão de sabotadores, assim, eu não concordo, não gosto muito, porque eu acho que coloca um peso muito negativo sobre a comida, né? Não tem nenhum nutriente ali que vai ficar te sabotando, né? Igual a gente escuta por aí. Claro que é para sim a gente ter um consumo maior, né, de alimentos mais frescos e frutas e verduras in natura, mas isso não significa que os outros alimentos que são menos nutritivos, eles também não são bem-vindos na nossa vida, né, Luma? Afinal, a gente não come só nutriente, né? Exatamente. Ninguém acorda, eu costumo dizer assim, ninguém acorda, que vontade de comer uma proteínazinha com Aham, carboidrato, né? Você pensa na comida que você quer sim, comer, não é nutriente. A gente come comida, a gente não come nutriente, né? exatamente. Obrigada, Silvia, está sempre presente aí. Sempre que eu faço, sabe, está Ai, que sempre presente. bom, Obrigada pela que bom, presença. E eu gente. acho que é a gente olhar para a comida de forma mais aberta, mais ampla e mais prazerosa, mais ok. De uma Exatamente. vida que eu gosto disso, né? De a gente se perguntar se como eu tô hoje, tá tudo bem se eu passar os próximos anos assim. Para que a gente Perfeito. comece a construir uma relação. Gente, Uma a gente vai relação. comer todos os dias até a gente morrer. Hoje Uhum, a expectativa de vida tende só a aumentar, né? uhum, uhum. Se comer, eu vou comer todos os dias pro resto da minha vida. Não sei qual a idade que vocês têm aí, mas imagino que alguns estão ainda no meio, sei lá, tem pelo menos 20, 30 anos aí pela frente, né? Uhum. Como é que você quer continuar todos os dias com essa relação desse comer, né? O que é que você Uhum. gostaria de construir? O que é que seria legal de continuar, né, praticando e Uhum. experimentando da comida? Então, eu espero que vocês Ah, pensem aí, muito bom. Muito reflitam e se bom. precisarem de ajuda, estamos aqui, né? Não só nos grupos, Sim. mas super abertas no. Naya super abre caixinha o tempo inteiro nos stories dela para responder. Eu não confesso que eu não faço tanto, mas me mandem direct, eu respondo, mandem WhatsApp que eu tô por aí também. Tá. Então tá, gente. Se precisar falar com a gente, mandem direct, entre em contato. E mais pra frente a gente marca um outro bate-papo, Luma. Muito bom falar contigo. Foi. Tá? Também, Um né? beijo. Beijo Boa aí. noite, gente. Obrigada Se para cuida, todo mundo gente. que Boa ficou noite a todo mundo. aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau.